Sejam todos bem-vindos a mais um Égua do Nerd, nosso 11º episódio. E olha, quem tá aqui comigo tem tudo a ver com o nome do nosso programa. Se você tá chegando agora aqui, antes de apresentar esse cara para vocês, eu te convido a curtir já esse vídeo, comenta aqui embaixo quem você gostaria que o Velho Nerd que vos fala trouxesse aqui para o programa. Ativa o sininho para que você seja notificado quando as nossas reportagens saírem, quando os nossos podcasts aqui do SBT forem ao ar. Enfim, para não enrolar muito, eu vou apresentar para vocês agora com muito carinho mesmo ele, o Caio Ariel, nosso tradutor paraense. Que alegria ter você aqui, Caio. Isso, obrigado pelo convite. Essa apresentação é boa, né, cara? Profissional mesmo, tu é doido, bacana, obrigado. Cara, você, sem dúvida nenhuma, é uma das inspirações que eu tenho hoje para a criação de conteúdo também. Eu te digo isso porque eu tenho um filho que vai fazer 18 anos e o tempo todo ele me compartilha os teus vídeos. Coitado de ti. E eu fico assim, naquela vontade de criar alguma coisa um pouco mais regional. Quando eu falo de inspiração mesmo, é porque eu falo de quadrinhos, de música, desde que tenha esse viés nerd, de games, de literatura. Mas eu acho que a gente às vezes deixa de produzir conteúdo com o nosso jeito de ser, com o que a gente usa para falar com as pessoas, pela maneira como a gente se comunica. E tem gente que quer virar um produto de fora para um público daqui. E você faz o caminho inverso. Tem quase 800 mil seguidores só no Instagram, né? Fora as outras redes. E tá dando aula aí de criação de conteúdo. É isso, obrigado. É porque esse movimento realmente de fazer pro nicho daqui, né? Eu acredito que ele é muito acertado não só para trabalhar com o Pará, mas qualquer pessoa que deseje fazer um trabalho muito nichado, não que seja mais fácil, mas tem pessoas mais apaixonadas para te assistirem. Então, e se o trabalho for consistente e volumoso, digamos assim, porque é assim que o Instagram funciona, as outras redes sociais, ele vai encontrar o seu público, né? E trabalhar com o público paraense foi encontrar uma dor que faltava ali ser sanada, que é de fato pessoas que representem a gente do jeito que a gente é. Obviamente, eu faço ali uma pessoa mais forçada, mais exagerada, porque é um personagem que foi criado para a internet para que seja engraçado, né? A gente tá ali tentando fazer as pessoas rirem, eu não vou ficar todo sério como eu sou normalmente. Mas trazer os trejeitos paraenses, falar da música, da culinária, é um orgulho que as pessoas têm e que antigamente morriam de vergonha de falar, porque o pessoal de fora não gostava, mas finalmente o pessoal daqui de Belém está começando a criar conteúdos voltados para isso. Tem muita gente do interior criando, e isso é um movimento muito bom para todo mundo que cria conteúdo, né? E quando a gente vê o tradutor paraense, é exatamente a figura da pessoa que pega o nosso linguajar e apresenta para quem não está tão inteirado com o nosso jeito de falar, com o nosso jeito de se portar, e que é muito particular e admirado, porque a gente percebe que em determinado momento, né, Caio, as pessoas olhavam meio enviesado pro nosso jeito, achavam, olha aquele caboclo ali, falavam logo assim pro cara na rua, né, andando do jeitão paraense de ser. E hoje é bom ser o que a gente é, né? Sim, isso na verdade é uma coisa muito recente. No início da minha criação de conteúdo, o pessoal daqui tinha um pouquinho de preconceito com o meu trabalho, para te falar a verdade. E quando eu encontrava pessoas de fora, que tem muita gente que não é paraense, que não tem vínculo nenhum com o Pará, mas gosta do trabalho, fora isso, as oportunidades que eu tive de viajar e conhecer pessoas de fora e conversar com elas, sempre, absolutamente sempre, as pessoas ficavam admiradas com o sotaque, com o jeito de falar, né? Não só o sotaque, mas também com as gírias, etc., perguntando por que eu falava assim, acham bonito o jeito que a gente fala. Eu ficava, poxa, mas o pessoal de Belém, quando a gente tenta sinalizar, porque o meu conteúdo é criado a partir da observação dos jeitos que a gente tem aqui, o pessoal daqui não gostava no início. Eu ficava, gente, vocês não percebem como é que vocês são, como vocês falam? Não, a gente não fala assim aqui. Aí eu pegava, mostrava um vídeo exemplificando, aí começou a mudar. Claro que não foi graças a mim somente, né? Mas eu vejo que atualmente sim, as pessoas estão começando a... Cara, eu sou paraense com orgulho, eu não tô nem aí se tem preconceito com a minha região, né? É algo que eu tô ficando feliz de que tá mudando também. Eu fico, assim, com vontade de cortar na carne mesmo. Eu digo isso assim, como jornalista,
eu percebo que tem muito colega que na hora de, por exemplo, eu trabalhando aqui no SBT, tenho as minhas entradas no Nacional, né, nos jornais da casa, assim como os colegas que fazem parte aqui do quadro do SBT Pará. E quando a gente entra lá fora, a gente usa o nosso chiado, a gente fala do nosso jeito, claro, passando a mensagem, que é o mais importante, mas assim, sem querer botar aquele S do paulista, sim, falar das coisas. Sim. Ninguém fala assim aqui, cara. E quando eu vejo isso, me dá uma agonia, uma cuíra, sabe? Eu fico... A cuíra. É ruim, cara. É ruim. Você já se deparou assim com essa coisa? Às vezes o cara, ele vai se apresentar, né, numa reportagem, ele vai falar de alguma coisa, e ele começa mas e termina falando as. Ou seja, ele misturou tudo, ele fica sem identidade. Assume o teu chiado, né? Sim, cara. Uma vez eu passei por uma situação quando eu era criança, sobre o chiado. Eu tava na praia em Salinas, nas férias. Aí apareceu... Criança é assim, né? Tu não se conhece, já vira amigo. Aparece uma criança aleatória, se mete na brincadeira e pronto. Eu tava brincando, tava com um boneco do Ryu, que eu perdi, inclusive, nesse mesmo dia na onda. Fiquei triste pra caramba. A água levou. Um action figure caro, né? Não, era daquele... Como era o nome daquele... Tinha um shopping velhão lá em Salinas, acho que era Rússia, alguma coisa assim. Um ali do Massarico. Lá pro final, assim, era R$10 o boneco, era piratão mesmo. Ah, sim. Eu comprei o verde, que é a segunda roupa do Rio, e meu primo comprou a branca. Aí na água eu perdi. Enfim, aí chegou esse menino e ele falou assim, do nada, fala 3 aí. Aí eu falei 3. Aí ele começou a apontar na minha cara, ih, tu fala chiadão, 3. E foi embora com o pai dele rindo. Um molequinho. Sim, eu era criança também. E aquilo me trouxe muita vergonha, sabe? Fiquei assim, cara, o jeito que eu falo tá errado. E aí eu viajava também nas férias pro Rio de Janeiro, pra casa da minha avó lá, e era a mesma situação. Ou estavam falando mal por causa do meu sotaque, que lá também é chiado, mas era diferente. Ou o pessoal admirado que aqui tinham as músicas que tinham lá também, que tinha internet, tinha os mesmos jogos. Eu cheguei lá com o PlayStation 2, caramba! Chegou aí também, naquele tempo eu tava ouvindo Massacration, não sei se você conhece essa banda. Claro. Então, contando as músicas, caramba, chegou lá também. Cara, eu ficava assim, meu Deus, cara, sabe, foi criando uma raiva desde pequeno. E aí, tanto que o início da página, quando eu comecei a falar mais a respeito da nossa cultura, eu fazia umas sátiras pra avacalhar com essa galera de fora. E aí, mas era com muita raiva, na verdade, no coração, eu fui parando de fazer isso. Então, o que eu quero dizer com toda essa história é que sim, tem muita gente de fora que vem pra cá, apesar de ter muita gente que também elogia, mas que fala mal do nosso chiado, e por causa disso, as pessoas daqui acabam tendo vergonha de conversar do jeito que fala. Tem gente que fala assim, para de falar desse jeito caboclo, aí o pessoal de fora vai morrer de vergonha da gente. Teve uma vez que eu fiz um vídeo que era que viralizou, que era essa é minha voz, tantos dias em Belém. Eu lembro desse. Então, e aí, alguma página republicou. E essas páginas que republicam geralmente não se importam com o teor do comentário, né? Pode ser um comentário xingando ou não, eles querem engajamento. E tinha muito xingamento lá pra mim. O pessoal falando exatamente frases assim. É por isso que as pessoas lá de baixo não nos respeitam, por causa de pessoas como essa que ficam divulgando mentiras assim, é que ninguém gosta da gente. Sendo que é assim que a gente fala. É assim o nosso jeito. Essa pessoa que não reconhece e que tem vergonha do jeito que é. Essa síndrome de vira-lata que, infelizmente, ainda existe muito forte aqui, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção, Caio, quando eu comecei a acompanhar o teu trabalho, foi o governador colocando você ali numa situação de um cara que representa a nossa região. Eu acho que eu vi algum vídeo dele em contato contigo, alguma coisa assim. E o jeito do governador, né, falar, do Helder, é muito do paraense mesmo, né? Tudo bem, pessoal, aquele jeito dele, o jeito mais assim. E olha só, a gente tá vendo o teu vídeo aqui, né? É de uma criatividade o que tu consegue produzir, que as autoridades te reconhecem, outros artistas te reconhecem, outros criadores de conteúdo, e aí te inspira também a continuar fazendo o teu trabalho, né? Com certeza. Às vezes a gente fica... Assim como todo trabalho, eu acho, a gente tem altos e baixos, né? E aí quando aparecem pessoas aí que curtem, chegam falando muita gente na rua, é engraçado, parece que eles estão lendo meu pensamento, né? Eu gosto muito de sair só. Eu me sinto bem na solitude, digamos assim.
Aí minha esposa tá precisando de alguma coisa, fala, deixa que eu vou lá no supermercado comprar, só pra comprar um negocinho, porque eu quero andar e pensar, sabe? Vou andando, vou de bicicleta, que é como eu gosto. E às vezes eu tô pra baixo, assim, aparece alguém que segue a página, aí fala, sempre no final, continua, não para. Eu fico, parece que o cara leu meu pensamento, sabe? Isso fortalece a gente, no fim das contas, né? O reconhecimento. Apesar de que a gente não, com certeza a gente não pode ser pessoas que se movem por elogios e pelo ego, né? Mas, no fim das contas, por sermos humanos, a gente quer ter reconhecimento das coisas que a gente faz. Então, quando isso acontece, é muito legal, cara. E mesmo, Caio, quando vem, de repente, uma crítica, alguém chega e diz que o teu trabalho não é tão importante, ou dá a entender isso pra ti, tu tá ancorado na tua base familiar, né? Nos teus pais, na tua esposa, hoje, teu filhote que é recém-nascido, pessoas que te ajudam a ficar fortalecido, né? E Deus, né? Porque você é uma pessoa que a gente percebe pelas redes sociais que, poxa, tu és cristão e tá sempre muito apegado ao que a religiosidade te traz de bom hoje na tua vida. Então, é o se agarrar no que é para se agarrar, né? Tem até acho que ela já veio aqui, inclusive, a professora Roberta Macedo. Já veio com o Andrei no Língua de Jambu. Então, ela é uma amiga pessoal minha. Desde que eu comecei a fazer aula com ela no tempo do cursinho, acho que foi 2014, 2015, eu fui aluno de redação dela. E aí, hoje, ela também tá explodindo nas redes sociais, né? Tá atingindo grandes programas como o de vocês também. E esses dias eu mandei assim um desabafo pra ela sobre a internet. E ela mandou um podcast praticamente pra mim. E pra minha surpresa, essa semana ela postou um vídeo que eu não sei se foi pra mim, mas foi exatamente a nossa conversa, que era falando isso, que a gente tem que se apegar às falas de pessoas que nos amam, né? Pessoas que são próximas, porque a pessoa que te dá um hate, ela não tem nada a perder. Na verdade, muitas vezes elas só têm raiva do que elas querem fazer, mas não conseguem te ver fazendo. Pessoas frustradas, muitas vezes. Muita gente frustrada. E ela até fala uma frase assim que marcou minha cabeça e eu tento fechar os olhos e imaginar aquela frase sempre que ela diz. É assim, vou parafrasear, tá? Porque eu não lembro exatamente. Mas você não deixa um ladrão, uma pessoa ruim, alguma pessoa que não é querida entrar na sua casa. Você vai deixar uma pessoa que tá te tacando ódio entrar na sua mente? Não faz o menor sentido você permitir isso, né? E aí, no fim das contas, a conclusão é pessoas que te trazem mal, assim, o único lugar que elas pertencem à tua vida deve ser a lista de bloqueados. Claro. Tu vai deixar aquilo ficar te incomodando, te espizinhando ali. Não faz sentido, né, cara? Não faz sentido, porque tem muita gente que depende do nosso trabalho e tem muita gente que gosta desse nosso trabalho. São essas pessoas que a gente tem que olhar, né? A nossa família que tá ali do nosso lado o tempo inteiro, vivendo a vida real. Passando os problemas reais. Meu filho tomou ontem vacina pra como é? Rotavírus, tá passando mal, tá choroso pra caramba. Esse que é o problema que eu devo me preocupar, não ficar ligando pra gente que não tem nada a perder, falando besteira, né? E tu falaste do teu filho, né? Eu fiquei me perguntando aqui, será que o tradutor, a primeira coisa que ele quer que o filho fale é égua? Eu não sei, acho que eu quero que ele fale mãe mesmo. Mãe, né? Depois pai, né? Porque... A mãe é que pena, né? Com o filho tá penando, no ventre, depois no momento ali que começa a crescer, se desenvolver. Sim. E como é que é, cara, essa virada de chave assim da tua vida, do cara que tava ali 24 horas criando conteúdo e hoje tem um serzinho dependendo de ti, deve ser assim, ao mesmo tempo muito bom, mas de certa forma te deixa um pouco inseguro, né? Bastante, porque o trabalho com a internet, ele depende muito de uma presença constante, né? O algoritmo do Instagram e de todas as redes sociais trabalha dessa forma. Eles precisam de uma alta demanda nossa de produção para que o algoritmo entenda que você tá ali e que seu conteúdo é relevante para as pessoas. Então, pequenas pausas numa frequência de postagens, elas acabam prejudicando a entrega do trabalho. É por isso que gera essa insegurança. Por exemplo, o cara que trabalha numa profissão que não é 100% dependente de internet, ele pode tirar férias de repente, passar 15 dias despreocupado, né? E o cara da internet, ele não pode parar
se quiser tirar férias, tem que preparar uma lista de conteúdos antes e deixar ali, pelo menos, tudo pronto, pré-agendado para conseguir postar. Então, essa instabilidade de entender algoritmo e de depender muito de público, se agrada ou não o vídeo, né, que a gente está produzindo. Às vezes tu faz o melhor vídeo na tua cabeça e quando vê ninguém gostou, ninguém compartilha. Teve muitos vídeos meus que foram assim. Ou não tem a quantidade de visualizações que tu almejava. Isso de certa forma não é tão bacana, né? Porque causa uma certa ansiedade, porque no fim das contas o trabalho que eu tenho, ele é de marketing de influência e um dos maiores pesos para isso é visibilidade, número de seguidores, comentários, e as marcas que me pagam para divulgar na minha página, elas olham para isso, para esses números, não para a qualidade de fato do serviço. Tanto que tem muita gente que faz serviço porco, mas tá milionário aí. Fazendo coisinhas curtinhas, aqueles vídeos de 5 segundos, né? E aqui tem uma construção, né, Caio? Aqui tem um momento em que você decide se tornar, de fato, criador de conteúdo e se torna um profissional criador de conteúdo, o que requer dedicação, o que requer um filtro teu para o que tu vai publicar e quem tu queres atingir. E tudo aqui é pensado com muito carinho nas pessoas, né? Porque, de certa forma, Caio, tu estás fazendo o teu conteúdo para pessoas, não é para máquinas que vão assimilar o que tu está fazendo, né? Exatamente. E não tem como a gente acertar sempre, né, o que as pessoas querem ver. Como a gente até falou lá fora, uma hora a gente está ocupando ali o topo, outra hora a gente perde esse lugar para uma pessoa que pode estar produzindo um conteúdo mais interessante, porque de repente se enjoaram da minha cara, de repente se enjoaram do meu jeito de falar. E isso tudo faz parte do trabalho, mas ao mesmo tempo dá esse medinho, né, de que caramba, tem que estar sempre me reinventando. Tanto que, como ele estava passando aqui a página, esse momento aí que está aparecendo na tela, que eu tô com esse óculos aí brilhante e tudo mais, foi o momento que eu mais resolvi entrar num personagem e me afastar um pouco dele. Tanto que eu comecei a usar mais ainda roupas que eu não uso, que eu fiz tipo uma pesquisa, né? Falei, qual o tipo de roupa que é um pouco característico dos artistas paraenses? Olha como tu tá usando aí. E essa camisa eu não comprei nem aqui, eu comprei ela fora, numa viagem que eu fiz para São Paulo, mas eu achei quando eu olhei para ela, a minha esposa tem uma igual, porque era uma roupa feminina e uma masculina, a gente comprou, tava passeando no Beco do Batman, eu olhei, isso tem muito a cara do Pará. Tem muita cara do Pará, né? Eu quis isso, assim. Isso é muito paraense, uma camisa dessa. Aí eu comecei a usar camisas floridas, que eu acho lindo, mas não faz parte do meu vestuário comum. Comecei a usar os óculos para poder deixar com mais cara de um personagem, né? Para as pessoas olharem e falarem, isso aqui não é uma pessoa de verdade. Quem se veste com um óculos desse o dia inteiro? Mas acaba que o que tu fazes, sendo esse personagem, uma pessoa que tá passando ali viu, ela quer se vestir igual. Mesmo sem ser o personagem. Então, foi uma coisa que... Isso é legal, né? É uma coisa que me inspirou a entrar de cabeça nele. Foi uma vez que eu vi uns jovens que estavam indo para um retiro de uma igreja, não sei qual é, nem sei quem são, mas me marcaram no post porque ia ter uma noite de fantasias, o pessoal vestido de fantasia de algum personagem. E teve gente vestido de tradutor paraense. Olha isso. Que isso, cara? Então eu vou usar mais ainda roupas para que as pessoas possam fazer isso. Só que hoje em dia, né, depois que meu filho nasceu, minha cabeça deu uma mudada em certas coisas. Principalmente em relação a querer ser mais eu mesmo. Porque no fim das contas, fazer um personagem, não que ele não se sustenta para sempre, mas ele cansa a gente, sabe? Às vezes tu quer... cara, cansei de falar desse jeito, cansei de tá forçando isso daqui, porque, de certa forma, um personagem, ele tem um pouco da nossa persona ali, né? Do nosso jeito. Aquilo não é distante de mim, como eu sou com meus amigos. Quando eu tô junto com eles, eu sou exatamente daquele jeito, falo desse jeito, avacaiando, etc. Só que eu não sou assim na minha casa o tempo inteiro, então começou a me cansar um pouco, sabe? Sim. E aí, quando tu olha o meu feed, com os posts mais recentes, eu já tô usando as roupas que eu uso, já parei de usar aquele óculos, aparece de vez em quando. Porque entra no que a gente tava conversando. A gente precisa estar sempre se reinventando na internet. E a gente fica assim sempre pensando qual vai ser o próximo passo de quem a gente acompanha, né? O que será que ele vai fazer? No que ele está pensando agora? Será que ele está de olho no que estão falando por aí? Ele vai dar, de repente, o ponto de vista dele para certas coisas?
E aí tu tens dentro da tua cabeça um planejamento do que tu vais fazer, mas isso também te faz, às vezes, sair um pouco do óbvio. Tu tenta ir atrás de coisas que ninguém tá falando sobre aquilo. Eu vou nesse assunto aqui. Olha, sendo muito sincero, eu não tento muito ir atrás de assuntos que ninguém tá falando. Não que ninguém tá falando, porque eu não busco falar do que tá em alta. No hype. Mas eu não tento mudar muito o que eu estou falando. Apesar de estar mudando a roupa, o jeito de falar, eu não mudo muito o que eu tô falando. Por quê? As pessoas, elas gostam do que elas estão acostumadas a ver. Né? O que sai muito do padrão delas... Causa estranheza. Causa uma estranheza. Tanto que existe guerra por isso. Tem gente que compra ideias e aí quando vem alguém com uma ideia diferente, começa a gerar conflito porque aquela ideia nova traz uma sensação ruim, traz um medo, traz uma insegurança, né? Então, no fim das contas, você trazer coisas bases ali do teu conteúdo, elas acabam gerando familiaridade nas pessoas. As pessoas querem se sentir parte daquilo, se sentir como se te conhecessem, sendo que nunca te viram na vida. É até estranho encontrar gente pessoalmente, que tem gente que fala comigo, poxa, cara, parece que eu te conheço há muitos anos, sendo que a gente nunca nem se viu na vida. Deve alguém chegar contigo, fala primo. Ixi, direto, eu falo cara. assim com as pessoas, Direto. É como eu cumprimento. Fala primo, não sei o que, o primo, tá? Mas tem gente que acha que é teu parente mesmo. Cara, tem gente que é. E aí que eu quero dizer com isso é que, apesar de ter essas mudanças, essas formas de me reinventar na entrega do conteúdo, o conteúdo continua tendo uma mesma base. Porque eu não posso largar 100% aquilo que a audiência comprou, né, no início do trabalho. Por exemplo, teve uma vez que eu estava pensando em lançar um produto. E aí eu me perguntei com algumas pessoas que eu conheço, estrategistas e tal, eu estudo muito marketing digital, tô sempre comprando curso, e eles são muito caros, inclusive. É um investimento, né? Vale a pena, porque sempre traz uma novidade. Apesar de, às vezes, tipo assim, tu vai numa palestra, vai num curso fora de Belém, como eu já fiz várias vezes, e chega lá, é sempre o mesmo assunto, tem uma frase que o cara fala que é o suficiente pra girar a chave do trabalho naquele momento. Então, sempre tô procurando me atualizar nesse sentido. E nessa de conversar com especialistas e ver se eu poderia trazer esse produto para essa página, a gente chegou à conclusão que esse número grande de seguidores não seria suficiente para que esse produto desse certo. Porque as pessoas não estão lá para isso. Elas estão lá sendo uma audiência esperando um produto X. Então seria uma audiência suja se dependesse do outro produto. Então tudo isso tem que ser muito bem pensado, sabe? Eu vou te jogar uma polêmica agora no ar aqui, porque é algo que tem me feito refletir muito ultimamente, né? Cara, eu adoro futebol, né? Eu comecei minha carreira acompanhando futebol para me tornar jornalista e falar de futebol. Foi assim que eu comecei, inclusive aqui no SBT, com o Edson Matoso, né? Ele foi o meu primeiro chefe. Hoje ele participa aqui, inclusive grava aqui nessa mesma bancada o esporte aqui do SBT com o Pugê. E a gente tem, cara, um excesso, acredito que excesso mesmo, de empresas de apostas esportivas procurando gente para poder trabalhar com essas pessoas. Muita gente com a quantidade de seguidores que você tem, às vezes até um pouco menos, gente que está começando, gente veterana. Como é que tu enxerga isso? Esse tipo de marketing, assim, onde a gente, de certa forma, está sugerindo a alguém se colocar numa situação de risco financeiro para a própria vida, assim. É difícil, né? A gente abraçar esse tipo de patrocínio, assim como não me levem a mal. Como eu entendo também as pessoas que o fazem porque precisam daquilo, né? E não tem esse feeling da consciência pesada. Acho que são muitos pontos aí, como tu trouxe as pessoas que precisam do dinheiro para isso, né? E divulgam por isso. Apesar de precisarem, eu sou 100% contra, né? Porque eu acho que você está mexendo com uma fragilidade muito grande, principalmente num país em que as pessoas estão precisando muito de dinheiro, está tudo muito caro, a fonte de renda está difícil de você conseguir equiparar aos preços que estão sendo atingidos hoje em dia em tudo. A gente falou do Nintendo Switch agora, R$4.600 no videogame. Quantos salários mínimos a pessoa precisa para comprar um videogame desse? Tem gente que vive com um mês inteiro. Então, quando você pega uma fragilidade
das pessoas. Mostra uma vida que você conseguiu a partir dessas apostas porque você está sendo patrocinado. É muito injusto. É muito injusto, porque a pessoa nunca vai ganhar aquilo que o influencer que está divulgando vai ganhar. Porque isso foi feito para as pessoas perderem, no fim das contas. E o influencer ganha nesse dinheiro perdido dos outros. É assim que funcionam essas casas de apostas. Tu já recebeste proposta? Ixi, muita. Continua recebendo? Continuo recebendo. E continua dizendo não? Não para todas. Absolutamente não para todas. Inclusive, todos os influenciadores que eu tinha contato e que eu vi que começaram a fazer isso, eu deixei de seguir e removi dos meus. Ah, porque tu tem raiva deles por causa disso? Não, porque os meus valores pessoais não me permitem, sabe? Eu não acho justo isso daí. Tanto que o Brasil... Tanto que se tu vê, saiu diversas reportagens recentemente de pessoas com dívidas de mais de 100 mil reais, 200 mil reais por causa de jogo de aposta. Porque isso vicia completamente a pessoa. Então, não é muito bacana não, cara. Tu já disseste sim pra alguma proposta e depois te arrependeu também? Não precisa dizer quem. Já disse, mas ela não foi um sim meu, no fim das contas. Eu trabalhava com uma pessoa que ela que fazia esses contatos por mim, que disse um sim para uma empresa dessas, assinou o contrato sem informação nenhuma, né, da minha parte, porque eu confiava muito, dei carta branca para conversar, achei que entendia os meus valores e princípios, e no fim das contas eu tive que fazer o trabalho. E os seguidores repararam que o vídeo que eu fiz eu não estava afim de estar fazendo. Todo mundo escreveu assim, cara, tu não queria estar aí, né? Coisas assim. E assim que eu pude, acho que 2 dias ou 3 depois que eu postei o vídeo, eu apaguei logo. Legal. Porque aquilo me fez muito mal, pessoalmente. Eu acho, assim, que é bacana tu fazer essa reflexão, né, em algum momento, assim, sobre o que tu aceita, onde tu tá te permitindo, né, essa parceria que muitas vezes é danosa, primeiro pra ti e, consequentemente, para as pessoas que te seguem. Até porque, assim, eu acho que tem vários pontos nessa situação, né? O mais superficial de todos é a minha autoimagem. Eu trabalho com autoimagem. Então, eu já consegui muitos contratos por verem que eu nunca fiz isso, né? Muitos mesmo. O pessoal fala assim, olha, essas pessoas estavam na minha lista de opções, a gente fechou contigo não só porque gostamos, mas também porque você nunca fez esse tipo de trabalho com casa de aposta, por exemplo, né? Nunca divulgou tigrinho, essas coisas assim. E além dessa parte superficial, que eu digo de ter relacionamento com a minha imagem, mas os meus valores pessoais, com a minha família, o que eu vou falar pra minha esposa depois, pra minha mãe, pro meu filho no futuro? Eu deixei de ir numa barbearia que eu ia, porque lá os assuntos eram terríveis. Eu me perguntei um dia, será que eu traria meu filho aqui pra vir cortar o cabelo? E deixei de ir por isso, sabe? Ah, Caio, tu é muito radical. Acho que dependendo do assunto, a gente realmente tem que levantar um muro contra, sabe? E não aceitar certas coisas. Se eu escolhi pra minha vida que o que eu acredito é isso, não tem por que eu me render a certas coisas só por causa de dinheiro. Acho que nunca vai faltar. E eu não tô falando sobre ser rico, milionário, mas acho que nunca vai faltar realmente na minha vida as coisas. Mesmo que seja um pouco. Mas é suficiente se for assim que Deus permitir pra mim, né? Legal. E quando tu pensaste na tua trajetória, né? A gente já te ouviu falar disso muitas vezes, né? Era estudante de medicina e decidiu investir na carreira que hoje te sustenta os teus, né? As pessoas que te cercam. Tu estás onde tu querias estar exatamente agora, nesse momento, com 31 anos de idade? Não. Não tô. Porque, assim, pra mim, a melhor escolha que eu fiz foi ter largado a medicina. E depois do meu casamento foi a melhor escolha. E aquilo não tava me fazendo feliz e vem mais uma vez a questão do dinheiro. Era um dinheiro que, digamos que, seria mais seguro do que esse, né? A medicina, a pessoa praticamente sai empregada de lá. Só que, como isso também não é tudo, você olhar somente para essa parte financeira, eu resolvi sair, né? Queria buscar outros áreas que tem mais a ver com a minha personalidade e com os meus talentos, que tem a ver com música, com a própria comédia, com a atuação, que é o que eu gosto de fazer, criar roteiro, gravar vídeo, eu sempre fiz isso desde criança. Só que por que eu acho que eu não tô no lugar que eu queria, né, hoje em dia? Que com o passar do tempo,
eu fui vendo que fazer arte pelo dinheiro também diminui o prazer de fazer aquilo e o coração puro daquilo lá, daquela arte toda, né? Pra mim, fazer vídeo é uma arte. Fazer vídeo, fazer música. E quando você depende financeiramente daquilo, acaba se tornando realmente um produto, você passa a ter que criar por obrigação e não por inspiração. Consegue? Entendo. É uma autocobrança que não passa. Às vezes eu quero fazer um vídeo, eu tenho que fazer um vídeo por fazer, porque eu preciso postar. E eu sei que o vídeo tá ruim, eu sei que não vai dar o mesmo resultado, eu sei que não vai me satisfazer nem na hora da edição. Eu adoro editar vídeo, eu amo editar vídeo, eu rio muito editando meus próprios vídeos. Eu sei que o vídeo tá bom porque eu tô rindo na edição, entendeu? Tem vezes que não acontece isso porque eu preciso postar. E me vendo nessa situação, eu atualmente estou procurando formas diferentes de conseguir transformar isso daqui em algo que volte a ser prazeroso e que não seja a minha única fonte de renda. Então, por isso que eu digo que eu não estou onde eu gostaria agora, né? Legal. A gente tem como temática, né, o nosso podcast, o Égua do Nerd. Ou seja, a gente está falando égua de nerdice mesmo, de coisas que nos dão prazer quando a gente está de folga. Tem gente que vive da nerdice, um cara que cria conteúdo sobre quadrinhos. Eu crio conteúdo sobre quadrinhos. Eu não vivo dali, mas de certa forma me facilita, porque eu tenho as minhas parcerias, os quadrinhos chegam, eu analiso, faço as resenhas e tal. Então acaba que é um segundo trabalho, né? Quando tu tá no teu tempo livre, o tradutor paraense é o tradutor nerd paraense, né? Tu tem a tua nerdice ali, né? Ou vendo um filme ou jogando um videogame, como é que é esse teu dia a dia nerd? Tenho, cara, poxa. Eu amo falar sobre isso com meus amigos, inclusive. Todo mundo é nerdola. A gente gosta muito de videogame, de filme, realmente, de música. Eu não sei tu, né? Mas o meu círculo de amigos nerdolas, todo mundo é metaleiro também, do heavy metal. Então, tenho vários que são, né? Outro dia, um dos meus amigos nerds me chamou já para um show do Angra que vai ter agora. Eu não sei por que tem. Acho que é porque é um estilo de música que ele é difícil de assimilar de primeira, então a pessoa que gosta de metal, ela considera um estilo, digamos que superior musicalmente falando, né? Porque é difícil de tocar, o cara que toca tem que estudar muito e tem que ser um nerd da guitarra também, por exemplo, da bateria, de tudo. Tu jogaste Guitar Hero, então? Tu é doido. Muito. Muito. E na minha rotina, assim, o meu momento eu voltei a jogar Skyrim, não sei se tu conhece o Oblivion. Não joguei o Oblivion. O Oblivion tô assistindo os vídeos dele, mas não tá jogando, né, Vitão? O Vitão tá jogando aqui, nosso diretor. Eu vi o lançamento, fui pego de surpresa também. Tô esperando o teste 7, né? É o 7 sair num... É o 7 ou o 6? 6. Aí tu sai do teu mundo e entra no mundo dos games ali. Cara, o Skyrim pra mim é uma segunda vida, assim. É uma coisa impressionante, cara. Eu comecei a jogar em 2011... Tive vários saves do jogo, parei de jogar, acho que foi 2016, minha última tentativa. E nunca saiu da minha cabeça tudo que eu vivi lá. Coisa de doido isso, cara. Eu lembro que quando eu comecei, eu tava fazendo autoescola. E nesse tempo a minha vida era assim, eu tava de férias, fazendo autoescola e jogando Skyrim, era só isso. Jogava Skyrim a madrugada inteira, aí chegava de manhã, eu ia para a autoescola, fazia lá a aula de carro ali na Duque, né, era que tinha. Não sei se ainda é lá hoje. Tem vários lá, eu acho. Tu fazia as aulas ali pela Perebebuí. Aquelas ruas que são bem vazias, onde né? Onde fica, né, as Pinheiros, onde fica mais tranquilo, né? Aí chegava em casa, almoçava e ia dormir. Era essa a minha rotina. Jogar um pouquinho, fazer autoescola. E dormir depois. Aí eu lembro de viajar, assim, e eu ficar olhando pro nada, imaginando no jogo. Falei, cara, eu queria estar jogando agora, cara. Nunca me aconteceu isso com nenhum jogo, nunca. Aí agora, depois de... Foi 2016, a última vez, 9 anos depois... Eu gosto muito de trilha sonora de jogo. E a do Skyrim, especificamente, ela me pega de um jeito, assim, que às vezes eu tô num lugar, por exemplo, quando a gente viaja, minha esposa e eu, a gente vai pra uma floresta, lá tem floresta, tem trilha, tem montanha. Eu ponho a música do jogo lá. E tu te sente dentro do jogo. Eu me sinto lá, fico só olhando, assim, cara. E aí nunca passou essa vontade de voltar a jogar. Aí recentemente eu comprei um Switch e tô jogando de novo. Eu falei, esse aqui vai ser meu save definitivo. Eu nunca vou apagar esse daqui. Vou jogar pro resto da vida esse daqui, se Deus quiser. E tu foste um cara versado em Turma da Mônica, quadrinhos da Disney. Teus pais compravam pra ti, tu tirava da tua mesada e ia comprar um quadrinho de herói. Ixi, na verdade, só a Turma da Mônica. Eu tinha assinatura da Turma da Mônica.
Não sei como era na tua vida, mas na minha eu tinha uma pilha de gibi no banheiro. Eu tenho até hoje. Lá no cantinho ali tem alguns meios já com a página saindo. Mas aí, é bom ler no banheiro. Tem até uma história assim que a minha avó, eu morava com ela saiu pra comprar umas coisas assim pra casa, né? Pra decoração. Aí ela achou lá um negócio de revistas pra botar no banheiro, realmente. Revisteiro. O revisteiro. Aí ela foi falar pra mulher. Assim, ela fez questão de falar isso, ela só precisava comprar, mas ela fez questão de falar: eu tô levando isso daqui porque o meu neto adora dar uma cagada literária. Que era passar 40 minutos no banheiro lendo Turma da Mônica, era isso. E a página vai ficando amarela, fica né? amarela, verdade. Né? Chegava aqueles pacotes pretos, né? Tu é doido, pra mim aquilo era uma alegria no início do mês. As assinaturas, né? Que tu tava na rua, num shopping, aí o cara, por favor, te abordava. Você não quer assinar aqui e tal? Sim. Os quadrinhos da editora Abril também, cara. Né? Era muito firme esse tempo. Eu gosto assim. demais. Eu até trouxe um quadrinho aqui, um mangá, né? De uma das minhas apoiadoras, que é a Panini, me mandou o Drácula Midnight Children. Caramba. Esse aqui é pesadão. Parece que ele tá meio desbotado aqui, Ariel. Mas é porque é aquela história do Drácula que viaja da Rússia para a Europa. É a mesma história, mas contada de um jeito diferentão, porque é um mangá aqui do deixa eu ver se eu consigo dizer aqui. É do Shinichi Sakamoto. É difícil, né? Mas eu sempre estou indicando leituras aqui. Esse acabou de sair. Você encontra lá no site da Panini, Panini Mangás. Eu sempre estou trazendo quadrinho para a galera que vem aqui. Eu também sou muito afeiçoado aos heróis, aos super-heróis. Nunca pensaste em fazer cosplay, virar um super-herói por um dia? Tem algum que te interessa, que tu te identifique também, Caio? Cara, desde pequeno, quando eu ia nos Animazões da vida, Otaku no Matsuri, não sei se você lembra, acho que foi um dos primeiros que surgiu. Tinha amigos que faziam cosplay, tinha amigos do colégio assim que fazia grupo e tal. Uhum. E eu nunca tive a chance de fazer. Eu ficava olhando aquilo, sonhando, era meu. Eu tinha até cabelo grande quando era pequeno. Sempre tive cabelo grande a vida inteira. Cabeludão. E uma das minhas desculpas era de que eu queria fazer um cosplay que usava, sei lá, o cabelo grande, o Sasuke do Naruto, o Samurai X, que era coisa que eu gostava, né? Só que eu nunca tive a oportunidade de fazer um cosplay de fato relacionado a algum super-herói, a cultura pop em geral, dos quadrinhos. Mas é algo que tu ainda cogita um dia fazer, assim. Então, o que eu fiz já de cosplay, eu não sei se isso é considerado cosplay, talvez sim. Tem a ver com Massacration, né? Teve uma vez que o... cosplay. É cosplay? Tu te vestiste como o vocalista do Massacration, não, que me fugiu como o nome guitarrista. Agora. O guitarrista. O Blonde Hammett. Por quê? Sim. O cara que fazia o Blonde Hammett, ele acabou levando farelo, né? Posso dizer assim pro YouTube não... Ele era do Hermes e Renato e faleceu, né? Isso, e faleceu. O Fausto? O Fausto. E aí o Detonator, que é o Bruno Sutter, ele viria a Belém num evento e eu falei, cara, eu sempre tive o sonho de tocar com os músicos que eu gosto, né? Eu preciso contar essa história antes de entrar no cosplay, tá? Aí desde pequeno, por exemplo, System of a Down, que era a minha banda favorita quando eu era criança, eu aprendi todas as músicas, literalmente todas na bateria. Eu sei tocar até hoje porque eu aprendi com o sonho de um dia ir pro show deles. E ele, o baterista, que tu vai saber o nome, e tem uma editora de quadrinhos e escreve quadrinhos. Sim, ele tem. É o John Domayan. Ele mesmo. Aí meu sonho era esse, que ele passasse mal no show. Olha esse papo. E aí chegasse lá, eu ia conseguir tocar no lugar deles. Eles iam, na minha cabeça, eles iam perguntar se tinha algum baterista aí eu ia levantar a mão e eles iam me aceitar. Aí eu aprendi todas as músicas. Só que isso nunca aconteceu. Na época, a banda, ela tava em hiato, voltou, acho que foi em 2012, eu já não tava mais ouvindo tanto. Aí quando o Detonator veio em Belém, ele tinha uma banda que era só de mulheres, não sei se você se lembra disso, era Detonator e as Musas do Metal. Sim. E aí eu falei, que vai acontecer, agora é a minha chance. Eu vou aprender todas as músicas do Massacration e do Detonator na bateria. O baterista vai passar mal. E aí eu vou conseguir subir com ele. Aí chegou lá, não tinha banda. Era ele e o playback. Ele cantava em cima do playback musical, né? Uhum. Aí eu falei, poxa, cara, perdi minha chance, vim aqui vestido de Blonde Hammett. Mas ele te percebeu ali, presente. Ele percebeu e me chamou no palco. Muito bem. Aí eu fiz um air guitar lá com ele, tá até no YouTube esse vídeo. E aí, anos depois, em 2022, eu acho, ou 2023, não lembro, acho que foi 2023, o Massacration veio pra Belém, aí eu falei, cara,
quem não chora não mama, né? Show lá no Marine Club. Aí eu peguei e mandei mensagem pra cada um dos membros do Hermes e Renato. A mesma mensagem gigantesca falando que eu sou fã desde criança e tal. Que eu sou um humorista daqui. Eu nem me considero humorista, mas falei que eu sou um humorista daqui. Mandou teu portfólio ali. Aí eu falei, eu posso tocar com vocês? Eles aceitaram, cara. E eu toquei com eles. Tu tocaste com os caras? Toquei uma música, que foi a Let's Ride to Metal Land. Toquei na guitarra. A guitarra do guitarrista até falhou no início da música. Eu não ia entrar, eu entrei logo pra cobrir. Foi muito firme, cara. Cara, eu vou atrás disso. Esse foi meu cosplay. Eu tenho aqui o vídeo, vou procurar enquanto a gente conversa aqui. Manda que qualquer coisa eu mando pro Vitão aqui, a gente coloca um pedacinho no ar aqui. Ah, eu posso te mandar então aí? Pode me mandar, Legal. A gente coloca. E eu fico muito contente, assim, de descobrir os nerds, assim, in loco, né? Num programa como o nosso aqui no podcast, porque existe um preconceito em ser nerd, cara, né? Tem. E o cara que estuda para fazer computação, ou engenharia da computação, ou medicina, os cursos um pouco mais elaborados, digamos assim, no sentido de que você tem que se dedicar muito, ao né? extremo, eles já são considerados nerds, né? Sim. Porque tem uma vida de inspiração nesse universo nerd. E não é diferente contigo, né? Não, com certeza não. Assim, a minha vida inteira foi cercada por isso, sabe? Meus amigos sempre foram esses amigos. Eu não era da galera popular da escola, eu era dos nerds mesmo. A gente adorava Star Wars. Todo mundo viciado em Pokémon, Senhor dos Anéis. E brincando na escola e a galera lá falando, olha esses otários aí. Esse tipo de coisa do nerd raiz, né? Não é nem o nerd moderno, que hoje em dia é moda. Porque o nerd, eu acho que eu tô mandando a foto pro Vitão aqui, bora ver se ele consegue ainda colocar no ar. Tem foto e vídeo. É foto e vídeo, né? Eu vou olhar aqui também. A gente ficava, né, na época da escola, com medo de levar cascudo, de sofrer bullying. Era. Tu sofrias bullying? Cara, sofri, mas não pela nerdice. Foi depois do colégio que eu mudei no ensino médio. Era um colégio de muita gente difícil, digamos assim, pra não falar coisa pior. E aí, como novato, né, e meus amigos, então, aconteceram umas coisas meio ruins lá. Aí, inclusive, depois de um tempo, uma dessas pessoas que me perseguia na escola precisou de mim num trabalho aí e ganhei dinheiro em cima dele, olha. O cara veio atrás de ti depois. Fingiu que nem lembrava do que acontecia. Tu brigava na escola? Não, cara, não. Não? Era um cara sempre paz e amor, tranquilão? Eu sempre fui mais na minha, assim, né? Eu com meus amigos. A gente não se metia com muita gente, não. Tu tinha a tua panelinha? Era. Porque assim, né? A escola é uma selva. Se tu não tiver, tu tá destruído. Então, era isso. Eu me juntava com a galera das coisas que eu gostava. Tinha o mesmo gosto que eu, que era música e videogame. Eu ia até fazer aqui, bora ver se eu consigo fazer isso sem deixar o tradutor paraense meio em saia justa aqui. Tem algumas palavras que eu separei aqui, aí tu vai me dizer o que significa. Tá. Bora ver se funciona. Abicorar. Chegar perto. O cara sabe. Tu é doido. O que é um cara apresentado? Um cara que gosta de se aparecer, ele é espalhafatoso, assim, que tá muito apresentado, não é isso? É, isso mesmo, não tem... O que é o boró? O boró é aquele dinheiro que sobrou, o troco. É só o troquinho, só aqueles 10 centavos, 20 centavos. Deixa eu ver outro aqui. Sabe o que é um calombo? Calombo é quando tu te bate, aí tu fica com calombo, não é isso? Fica com a pele mais alta aqui e tal. Exatamente isso. Bora passar para outra. Tá vendo que eu tô fazendo meio na ordem alfabética aqui? Eu tô sabendo. O cara tá na danação. O cara tá na danação? Cara, isso pode ter muitos sentidos, cara. Mas pro paraense. Muitos sentidos pro paraense também. Pode ser coisa ruim, mas pode ser o cara tá brincando ali, tá na sacanagem, não para. Não quer parar, né? Essa agora é pra ti, Samir, pro meu filho essa. O que é esmigalhar? Tu é do... Tu pega que a Jujuba amasse todinha, tá esmigalhando ela aí, ó. O cara tá esmigalhado, né? Bate no carapanã, esmigalha o carapanã. O que é um cara feridento? Feridento é aquela pessoa que se fere com tudo, toda... Peraí, tem dois sentidos de feridento. Tem aquele cara que é cheio de pereba na perna, um feridento. Muito carapanã, ele vai pro interior, ele volta todo feridento. E o outro feridento é no sentido psicológico. A pessoa que não pode falar nada pra ti, que tu se chateia, chora. Esse sentido eu não sabia. Não sabia? É esse sentido, feridento. É o cara feridento, tudo tu fica chateado, tudo tu
Chora. Ega, mano, tu é gazeteiro. Gazeteiro, falta muita aula. Falta aula. A galera de fora Nunca mais não sabe ouvi essa, cara. Gazeteiro. É que eu vou lotar aqui. O cara tá na tua ilharga. O cara tá pertinho de ti também, Tá né? pertinho, né? Não tem como o cara não saber. É, rapaz, não sabia antes do tradutor paraense que era ilharga. O que é um girimum? Girimum. É abóbora, pô. A galera de fora não, Não sabe. sabe. A galera não sabe. Girimum não sabe, verdade, Não sabe. cara. Girimum. Égua da lorota. É uma potoca, uma mentira aí. ó. Aí o cara... agora sim, mentira. Se o cara falar potoca, o cara não sabe. Traduz uma gira com outra É. gira, não vale. O cara é malino. O cara malino. Cara, muitos sentidos também do malino. Deixa eu ver um aqui. Olha, um que é muito comum de ser usado no futebol, né? O cara, ele faz muito gol. É que tu tá muito malino, entendeu? Tinha o Landu, que jogava no Remo. Falava, o Landu é malino. Era o Paulo Cacheado que falava isso. O cara que não perdoa, é muito malino. É, a pessoa tá oriçada. Oriçada? É. O cara tá dando em cima de alguém? Tá tipo dando em isso? cima, É. tá se chegando, né? Égua, deixa eu pegar um outro aqui. Não O pegou que nenhum que é ainda. um... Égua, tem uns aqui que vou te falar, olha. Não dá nem... Uma O jujuba de cara luto. é... Pavulágio. O cara é pavulágio. É o cara frescurento, o cara que gosta de se aparecer, muito apresentado, né? Isso. É quase a mesma coisa, né? Gíria com gíria também, né? É o pavulágio, o cara que é pavulágio. Quebranto. Tu que tá com filho pequeno... Tu não entrega na mão de qualquer um. Aquele mal olhado, né? O menino fica logo doente, tá Vai com deixar, quebranto, tu não fica vai deixar mole. qualquer um carregar no colo, que senão vai dar quebranto na criança. Eu não mostro meu filho nas redes sociais por isso, velho, dá quebranto. O cara tá reinando. Tá É apertando. só é nosso fofinho, aqui. Com filho também pode fazer, né? Apertando a bochecha. Apertando a bochecha. Tá reinando. Né? Égua, é muito pai d'égua isso, olha. Tem o... Deixa eu ver aqui. Égua, tem uns aqui que... O cara é... Égua não, esse aqui é pesado. Selado. Égua, selado. Eu não sei traduzir o celular, só sei Selado usar. combinou, pô, deu certo. Deu certo, né? Vai marcar alguma coisa, tá Tá selado. selado, é. Tá selado. Aqui selou o pacote, ó, quando a gente Olha aí, ó. fala, né? Eu Tu e o Fábio encontraste- Leone aí, Selou o pacote pra ti. vocalista do Angra. Vocalista do Angra tá aqui e tu vai com certeza no próximo show, né? Sem dúvida, sempre tô Com lá. toda certeza. Deixa eu ver aqui. Ego, o cara, ele é... Peraí. O cara, esse aqui era apelido meu aqui. Tapuru de garrafa me chamavam. É, que o cara é muito O cara branco. é muito branco e tal, os caras me Tu chamavam. sabe o que é maluvido? Maluvido? É o cara que... Esse eu sei porque a entrevistada que a gente teve aqui semanas atrás, ela escreveu o Manual das Crianças Maluvidas, a Caramba, Thay, sério? né? Que é um quadrinho dela e tal. Maluvida é que tu não presta atenção no que o mais velho tá falando pra ti. Que E tu legal. continua fazendo besteira. Que É um legal esse maluvido. manual aí, cara. É. Égua, tem um aqui que eu não sabia. O que é urupema, rapaz? Urupema, nunca vi isso daí, cara. É uma fibra vegetal usada na culinária. Isso aqui eu não sabia. É nosso aqui, mas não é. Não chega a ser algo que a gente fala toda hora. Agora pegou. O que é uma varejeira? Eles caindo lá, né? É uma tirada, né? É uma mina É, muito atirada. aquela pessoa que fica cercando o Fica cara. secando, Tu parece fica uma só varejeira. querendo. Agora tem uma com X, mas eu não vou falar. Até sei, Que é termina com só I. nosso aqui, termina com I. E umzinho. Umzinho, aquele jitinho ali pequeno. É porque tem vários níveis, Tem né? vários- Tem o Gico, o Titito e tem o Zinho. Tem o Zinho. Vai descendo aqui. É muito bacana falar sobre isso, Isso é né? doido, é muito fino. Traz alegria pra gente. Eu queria fazer uma menção honrosa aqui a um cara que antes do tradutor paraense Epaminondas. já trazia... Não, Antes bem ainda? antes. Era o Raimundo Mário Sobral. Do dicionário? Do dicionário Papa Chibé. Eu tenho. Eu viajei pra Cametá, Caio, e aí descobri lá o que era te acolhia na minilharga. Que é algo que só se fala em Cametá, que é chega junto, vem e me abraça. E descobri lá também o tempente parente, que é quando os cametaenses batem assim no traseiro um do outro, na bunda do outro. E aí tem pente parente, o cara bate assim, é um cumprimento de rua que eu aprendi, falei pro Raimundo Mário Sobral, isso tem uns 15 anos. E aí ele colocou no dicionário, ele que faleceu esse ano, o Raimundo Mário Sobral, aos 86 anos. Que bacana. E sempre tem, né, alguém que veio antes do Caio Ariel,
alguém que virá depois, Vai levando o tomar teu meu trabalho como legado. Que tomar teu lugar, o cara vai levar como legado porque gostou muito do que tu fazias e com certeza vai continuar reproduzindo o que é nosso, como a gente brincou aqui falando das nossas gírias. E a gente está no ano de COP, muita gente vai querer afrancesar as nossas gírias, vai querer americanizar. Isso é legal, de repente o que é nosso chegar lá fora como algo que pode ser incorporado por dicionários lá de fora. Cara, mas se isso acontecer, as pessoas aqui não vão gostar, pode escrever. A maioria não vai, porque o paraense é muito bairrista. Raiz, né? Tu não pode botar um negócio no açaí que o cara já fica com raiva. Uma granolinha, Aí tu imagina... bater uma banana no liquidificador com açaí. Tu é doido, isso daí destrói... É um crime. É um crime, isso é um crime. Mas eu espero que aconteça, né? Eu espero muito que aconteça, porque o jeito que a gente fala, cara, eu acho que tem coisas que são não sei. Inexplicáveis, assim. Não. Intraduzíveis. É só nosso. Não é nem intraduzíveis a palavra que eu ia usar. Tem expressões... Desculpa aí. Não tem problema, a mãozinha do Thanos aqui, ele não estalou os dedos, tá tudo Ainda certo. bem. Tem coisas que eu acho que são inexplicáveis se não forem com as gírias paraenses, é isso que eu quero dizer. Uhum. O próprio Pitiu, por exemplo, é uma dessas, entendeu? Outro dia eu descobri, Caio, foi assistindo um vídeo do Thiago Castanho, né, que é cozinheiro de mão cheia, chefe aqui da nossa região, e ele falava que não é todo peixe que é pitiu, não. Ou seja, tu não vai temperar todo o peixe com limão, porque nem todo peixe é pitiu. E assim, as nossas raízes, elas são muito fortes, né? Quando a gente tenta explicar as nossas coisas lá fora, às vezes não faz tanto sentido, porque é algo muito nosso mesmo. É pra gente que a gente comunica. A gente tem um universo só nosso. Digamos assim, se o Pará fosse um país, tava tudo certo. Eu acho que é por isso que os conteúdos paraenses hoje fazem sucesso também, né? É uma coisa muito particular, realmente. Teve uma vez uma entrevista que eu vi do Denzel Washington. Não sei se você já viu essa entrevista. Que ele tava fazendo um filme. Aí perguntaram pra ele por que nesse teu filme tu fez questão de chamar um diretor negro. Era um filme sobre a cultura negra. Uhum. Por que não poderia ser qualquer pessoa só pra dirigir o filme e tudo mais? Aí ele disse assim que não foi pela cor da pele que ele chamou. Foi porque essa pessoa viveu aquela vida. Então, ela tem a raiz e ela entende a mensagem que ele quer passar. Então, eu acho que é a mesma coisa no meu trabalho, por exemplo. Eu acho que se viesse alguém de fora e tentasse... E já aconteceu várias vezes. Publicidades que eu fiz. Várias empresas de fora tentaram me passar roteiro que eu disse, cara, isso não vai funcionar aqui. E eles entenderam? Tem gente que não entende e manda fazer do mesmo jeito. E é dito e feito, não dá certo. Enquanto os que aceitam... dá certo, porque quem viveu entende a cultura, quem é daqui entende. E como é uma coisa muito nossa, é difícil alguém de fora reproduzir do jeito certo, né? Teve uma propaganda que eu fiz pra uma empresa, tava indo tudo bem, até chegar no último vídeo do escopo, que eles queriam muito que fizesse uma homenagem ao forró. Eu falei, cara, não tem nada a ver eu fazer esse vídeo, as pessoas vão odiar esse vídeo, a gente gosta de carimbó, de brega. Nem todo mundo, tá? Mas a música raiz daqui é essa. É o brega e o carimbó. E aí, a gente não fez o vídeo, no fim das contas, eu fiz outra temática. Eu fui o único de todas as pessoas que eles contrataram para fazer esse vídeo de fim do ano que não fez o vídeo sobre o forró. Porque eu sabia que não ia dar certo. Uhum. E aí, quando as empresas entendem isso, é muito bom, né? Porque a gente, realmente, uma cultura muito fechada, digamos assim. Legal. Eu te perguntei se você tinha chegado onde você queria estar, né? A gente vê os teus vídeos, vê as tuas participações, vê o que tu vem fazendo, realizando. Hoje num ritmo um pouco diferente pelo nascimento do teu filho, e eu até te sugiro como amigo, como colega aqui de criação de conteúdo, né? Te permite a solitude, como tu falaste, abraçar esse momento com a tua família, com a tua esposa, com teu filho, com as pessoas que te amam, que estão perto de ti. E, sabe, não te cobra tanto agora. Mas eu te digo tudo isso porque eu quero te perguntar onde tu te enxerga daqui a 10 anos. O que tu te enxerga fazendo daqui a 10 anos baseado nos teus princípios, nos teus valores. Mesmo que não seja exatamente uma meta que tu tenha. Assim, eu tenho essa meta, eu preciso chegar lá. Mas como tu queres estar
daqui a 10 anos? Eu te pergunto isso porque tem muita gente que te segue e que quer ouvir isso de ti. Gente que às vezes está com dúvidas sobre as suas próprias realidades, dilemas e tudo mais. E de repente fala, poxa, mas esse cara ele tá conseguindo realizar. Eu fico feliz quando eu assisto o conteúdo dele. Eu quero que ele faça por mais tempo. Não que seja uma obrigação para ti. Claro. Acho que trabalhando muito, obviamente. Eu acho que eu quero trabalhar muito até onde meu corpo aguentar. Que acho que isso dignifica mesmo, não só publicamente, mas internamente. Eu me sinto muito bem trabalhando, né? Tem vezes que eu vou trabalhar, tô mal e volto pra casa, a minha esposa fala, já sei o que tu vai falar. Que tu tava precisando disso, que tu tá bem agora. Exatamente. Além disso, acho que, se possível, se Deus quiser, sempre no centro da vontade dele, exercendo os talentos que ele me deu, sabe? Existe até uma parábola na Bíblia que é a parábola dos talentos, que ele fala que para muitos é dado talentos, para outros recebem menos, mas não importa se tu tem muitos ou poucos. Todos tu tem que frutificar, porque além de agradar a Deus, é uma forma também de encontrar felicidade nas coisas que você faz. Todo mundo nasceu com habilidades especiais, assim, uns diferentes dos outros, e nem todas tão especiais aos olhos de todo mundo. Por exemplo, a pessoa pode ser muito boa em limpeza e encontrar um prazer nisso. Então, exercer os talentos trazendo alegria para minha própria vida, sabe? Para minha família, e poder sustentar todo mundo o máximo que eu puder. E, se possível, que é o que eu mais prezo e foi um dos grandes motivos de ter saído da medicina, tendo tempo para ficar em casa. Então, tempo para curtir teu filho, tua esposa, para te curtir, né? Para abrir tua mente para, de repente, coisas que vão te fazer te sentir bem, né? Para novas descobertas, desde que sejam descobertas que te façam bem, né? Exatamente. E o que não for, tu vais colocando para cá. Eu espero que também, daqui a 10 anos, isso eu espero muito que aconteça, porque até hoje eu ainda não tô vendo o ar da graça disso na minha vida, que é ser uma pessoa que se importa menos, sabe? Por isso que eu perguntei aquela hora, com quase 40 anos, será que já se sente assim? Eu quero muito ser essa pessoa que não se importa tanto com a opinião dos outros, sabe? Que seja alguém que realmente fixe naquele teu ciclo pessoal, que é importante, que é o ciclo que importa, né, de pessoas. Espero muito chegar nesse dia. As pessoas mais velhas que eu conheço, todas chegaram nesse ponto, e quando eu falo isso para elas falam, cara, é só o tempo que traz isso, porque todos nós passamos pela mesma coisa, pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas dores por causa da idade. Então, espera que vai chegar. Dá tempo ao tempo. Eu acho que eu vou te dar essa dica. Tu percebe que tu já tá te importando menos. Eu tenho um short colorido frouxo em casa, que eu só uso em casa. Aí minha esposa outro dia falou, vai levar o lixo. Aí eu falei, eu vou me vestir aqui, né? É uma vila, né? Deixa o lixo lá na porta. Eu também moro numa vila. Peguei de chinelo, fui-me embora, todo mundo passou e voltou me olhando. Eu nem aí, deixei o lixo, entrei em casa e me senti assim, sabe? Aquela sensação de liberdade. Eu queria muito isso, cara. É uma besteira, mas a gente... Ninguém vai lembrar disso, cara. É uma coisa assim que, sabe? Ninguém tá nem aí, às vezes, pra gente. A gente tá se importando tanto com o outro e o nosso momento passa voando pra pessoa. E a gente que fica enclausurados nos nossos momentos ali, que a gente acha que a gente tá afetando o outro e não tá, não. Obrigado por me lembrar disso. Teve um vídeo que eu vi de um rapaz chamado Rafael Grata, que ele é um engenheiro e médico e criador de conteúdo, e vive mais de criação de conteúdo. E só fez medicina pra pararem de falar que ele tava mentindo com os conteúdos dele de neurociência. Olha como o cara é louco. Ele fala isso num vídeo que daqui a 5 minutos ninguém vai lembrar de ti, que tu passou ali e tal. E eu também moro numa vila, um dia desses eu tava com um samba canção do Naruto. Aí eu tinha que pegar uma comida do iFood. Não quiseste ir. Cara, eu fui. Mas todo requenguela, assim, pedindo perdão pro entregador. Cara, desculpa por estar vindo assim. Não, mano, não tem nada a ver. Entrei com maior vergonha, fiquei pensando nisso dias. Pô, tá vendo? Por que eu fiz isso com o cara? Ele não merecia ver essa cena. Te ver com o short da Katsuki ali. Não, é todo do Naruto mesmo. Todas as tigelinhas de ramen. Vários Narutinhos pequenos. Cara, verdade, obrigado. Não, mas é isso. A gente tá chegando ao final do nosso podcast. É 1 horinha de bate-papo livre mesmo. Foi muito bacana poder conversar contigo, aprender contigo. A gente tá vendo aqui, a gente falou há pouco, olha só.
do momento em que o Caio, ele toca de fato guitarra, zeraste a vida aqui, né? Com o Massacration. Cara, meus amigos, todo mundo tava aí assistindo. Todo mundo chegou e falou, cara, a gente zerou a vida junto porque a gente assistiu isso aí. E tu tava tocando de verdade? Tava. Eu salvei a banda nesse momento aí, porque a guitarra do guitarrista deles parou de funcionar no início. Tanto que no início, nesse vídeo não tá assim, porque tá no final. Mas o detonator aponta assim pro guitarrista deles e não sai som de guitarra. Aí eu percebi, comecei a tocar. Aí ele virou assim, valeu! Ele me chamou de Chimbinha no dia. Valeu, Chimbinha! Aí ele puxou. Ou seja, de tanto tu quereres que uma coisa inusitada fosse acontecer, ela acabou acontecendo. Cara, aconteceu, verdade. Parece história de filme, né? Roteiro de filme. Obrigado por ter me convidado, porque tá me fazendo lembrar de coisas que eu precisava lembrar, sabe? Não, cara, eu conversava contigo ali antes da gente entrar, né? E não custa nada a gente acolher, né? Quem precisa do acolhimento, né? Quem precisa, de repente, virar uma chavinha aqui dentro da cabeça e entender que tudo é tempo. Tu tá vivendo o tempo da paternidade, da maternidade da tua esposa, do embrião que você e ela ali conceberam para que ele se desenvolva. E você, mais adiante, utilize isso tudo como combustível para continuar fazendo a máquina da tua criatividade, para que a tua vida continue te dando bons frutos, né? Legal. Reais, frutos palpáveis, como o que você tem agora no colo, né? Teu filho. E os teus projetos, que são frutos, muitas vezes, imateriais. Parabéns pelo teu trabalho. Isso, obrigado. Parabéns pelo trabalho também de vocês aqui. Obrigado pelo convite. Foi um dos mais legais que eu já participei, porque eu não precisei ficar só falando da minha trajetória toda. A gente conversou livremente. Eu adoro isso. Obrigado. Legal, Caio. Quem quiser te seguir, obviamente, quem não te conhece e agora vai te conhecer, Tradutor Paraense em todas as redes. Isso. Ou então, @Caio Ariel, que lá eu tô começando a ensinar a criar conteúdo. Olha aí, se quiser procurar lá. Todas as dicas mais preciosas que me fizeram crescer vão estar lá nessa página. Eu não sei como seria um coachito ali de conteúdo, né? Eu tô tentando achar uma palavra mais paraense. Um mini coach ali de criação de conteúdo. Um apresentado que tá ensinando a criar conteúdo também. Isso eu acho mesmo. o coach meio, sei lá, esquisito assim de falar. Virou um termo ruim. Até porque não é coach o trabalho, né? É um professor do assunto. Mentor. É um mentor do assunto Mentor. que eu conheço, no fim das contas. Muito bem. O mentor Caio Ariel tá aí já trabalhando para poder te ensinar também a, de repente, se tornar um tradutor de outro estado, também paraense, por que não, né? Para junto contigo. Ou para codividir aí as criações. Se for para somar, né? E não copiar tudo que você faz, é bem-vindo. Com certeza. Tem gente que quer copiar na cara dura, Tem, né? inclusive eu bloqueei um ontem que fez. Não copia. Não copia o tradutor. Roube como artista, não copie como ladrão. Muito bem, tá aí. Fica esse recado, o último recado do Caio. Obrigado e até a próxima. E as portas aqui do SBT Pará estão sempre abertas para você. Você esteve presente no aniversário de Belém, no nosso programa de aniversário, e agora no Égua do Nerd. Obrigado pela tua presença. Tá aqui ele, ó, junto com a nossa equipe, Nilson Chaves, outros criadores de conteúdo, o Arilô, a nossa apresentadora Bianca Teixeira. Foi um momento pra lá de especial. E tá aí o Tradutor Paraense já praticamente da casa aqui da SBT. Pode me chamar mais. Valeu, Caio. Tem água Jujuba, valeu. Tem água Jujuba. A gente vai ficar bebendo água e tomando Jujuba ainda aqui. Obrigado, gente. Até a próxima. Compartilha esse vídeo, viu? Com quem você sabe que vai gostar desse papo e de outros conteúdos que a gente já publicou. Tem a playlist do podcast Égua do Nerd. Tem a playlist do Língua de Jambu, que é o podcast apresentado pelo Andrei Araújo, aqui também no SBT Pará. E a gente se vê no próximo episódio do Égua do Nerd. Tchau, tchau, galera. Valeu!